Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos queridos do GEA. É uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos falar de relacionamentos familiares. Mas antes eu gostaria de pedir a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nos protejam, nos amparem neste momento e sempre. Bom, relacionamentos familiares. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, não é à toa, que esse tema família está inserido lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de sociedade. Porque a convivência interpessoal é difícil. Nós somos pessoas com mentes diferentes, histórias diferentes, expectativas diferentes, temos desejos diferentes uns dos outros, os nossos medos não são iguais. E além do mais, o nosso dia a dia é cheio de tensões. Sempre temos alguma coisa para resolver e por isso nem sempre conseguimos manter um equilíbrio adequado. E quanto maior o vínculo afetivo, maior a proximidade. Também mais tensões surgem e aí por conta disso também mais conflitos. Enquanto que nos relacionamentos superficiais, os encontros são esporádicos, a gente se encontra com o outro no final de semana, de vez em quando, não tem um grande envolvimento afetivo. Então as tensões também são menores, porque cada um no seu quadrado, não é assim que dizem? Mas na família é diferente, porque a convivência é intensa, é diária. Tem casais, famílias em que acontecem briguinhas todo dia. São pequenas discussões, mas são constantes. E isso vai levando a uma irritação crescente. Cada um irrita o outro e também por ele é irritado, incomoda e é incomodado. E isso leva a um grande desgaste no relacionamento, a um afastamento afetivo, não necessariamente físico, Então, tipo aquele casal que está junto, mas cada um vive a sua vida, não existe um nós, São dois estranhos no ninho, um não conhece o outro. E também tem aqueles outros casais, famílias em que acontecem aquelas explosões violentas, mesmo que só de vez em quando, mas isso também desgasta o relacionamento, porque vai minando a confiança mútua, o respeito, o carinho. E quando a nossa saúde emocional, a nossa saúde social não vai bem, aí o nosso corpo também adoece, o nosso corpo físico. E tem mais uma questão, além dessa convivência diária, da família, sob o mesmo teto, a família também é formada de elementos heterogêneos. Então, por exemplo, a gente se encontra, a gente forma os amigos por afinidade de gostos, de interesses, de opiniões, mas na família não. Existem afetos, desafetos, amigos, inimigos que estão se reencontrando para os ajustes indispensáveis. E essas ligações não são fortuitas, não acontecem por acaso. Existe uma causa ou várias causas. Mas aí também nós podemos nos perguntar até que ponto a causa dos conflitos familiares está lá no passado, por conta dessas desavenças que hoje repercutem em resgates, ou está no comportamento atual, quando nós impomos nossas vontades, o nosso ponto de vista, quando nós complicamos a situação, não aceitamos os desafios, não compreendemos as necessidades dos nossos familiares. E também tem o nosso humor que varia. Tem dia que a gente está mais feliz, mais tranquilo, tem dia que a gente está mais preocupado, mais angustiado. E o nosso estado de humor determina a forma como
enxergamos a vida. Então, se a gente está de bom humor, né, como se diz, a situação parece mais leve, ou assim, é um grande desafio. Isso é uma oportunidade de aprendizado, é uma grande oportunidade para resgatar os erros do passado, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual, quando temos esse conhecimento. Mas se a gente está de mau humor, a situação parece mais grave e a gente pensa, tá tudo tão difícil, olha, é tão difícil conviver com fulano de tal. Não é verdade que acontece isso conosco? É normal. Mas o Rodolfo Caligares, que escreveu o livro A Vida em Família, nos esclarece que é importante nós percebermos os ciclos de humor, porque eles acontecem. O humor não é uma linha reta, o humor sobe e desce. Então, perceber o ciclo de humor em nós e nos outros, perceber nos outros para que possamos compreendê-los melhor. Hoje ele está de mau humor, né? Não vou tocar num assunto crítico. E percebermos em nós para sermos autovigilantes e aprender a lidar com essas alterações de humor. E o Roberto Caligares também fala que é preciso que cada um dos cônjuges, ao perceber o mau humor do outro, procure amenizar a situação, evitando a todo custo agastar-se também, para não se suceder que, duplicado, esse mau sentimento faça a casa ir pelos ares. Então, o mau humor pode ser contagiante. Aí está a importância da autovigilância. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, escrito pelo médium José Raul, e também nos faz um alerta. Se é correto que no mundo do lar você tenha o território livre para que se mostre como para desenvolver-se, não se pode olvidar, entretanto, que não cabe aos outros suportar seus impulsos negativos ou sua desastrada invigilância, por fazerem parte de sua equipe doméstica. Então, não é porque em casa a gente pode ficar de pijama, de chinelo, né, que também a gente pode ser invigilante com esse nosso mau humor. Então, a família, ela é sagrada, né, como se diz, porque ela nos possibilita o retorno à vida corporal. A família é um educandário de almas, nos dá a possibilidade de realizar o nosso progresso espiritual, de extirpar os vícios, de desenvolver os valores morais, de aprender a viver em sociedade, porque no trajeto infância à idade adulta, os nossos relacionamentos interpessoais vão se ampliando. Nós vamos transformando o egoísmo no interesse recíproco, numa ajuda mútua. Quando a gente casa, a gente divide o teto, a comida, os bens em 2. Aí vem os filhos, a gente divide em 3, 4, 5, né? Então nós vamos transformando o eu em nós. Vamos abrindo mão do nosso individualismo. Mas também não podemos cair na autoanulação, na submissão, né? Precisamos buscar um limite adequado. Até quanto e quando ajudar o outro, para que não sejamos manipulados, para que não haja abuso. Aí está a importância do autoconhecimento. Conhecer-se também para conhecer o outro, porque a maneira como nós convivemos conosco, né, vai influir na maneira como nos relacionamos com o outro. Então, o autoconhecimento nos leva a autorrespeito, né? Saber quais são os nossos próprios limites, nossas fraquezas, nossas virtudes, nos vai ajudar a ser assertivos. Sim, sim, não, não, né? Então, respeitando os nossos limites, as nossas carências, os nossos interesses, sem desrespeitar
os limites, as carências, os interesses dos outros. Também para que não sejamos submissos, né? A submissão é um autodesrespeito, é uma auto-negligência, é um auto-abandono. Isso é a submissão. Por outro lado, a agressividade, o autoritarismo que gera relacionamentos doentios. Então, a assertividade é o caminho do meio, é o equilíbrio. Nem a submissão, nem a agressividade. Então, aqui algumas dicas para lidar com os conflitos familiares. Então, brigas, falta de entendimento são problemas de comunicação. Por isso é preciso dialogar sempre para solucionar os problemas, mas em benefício de todos. E nos relacionamentos saudáveis existe uma troca, né? De falar, de escutar. Um fala, outro escuta, não é só um sempre, né? Que se acha o dono da verdade. Não! Nos relacionamentos saudáveis existe aquele desejo de aprender um com o outro. Aí entra o respeito, né? E outra dica é não ficarmos cobrando a atenção, a consideração dos nossos familiares, né? É uma exigência. Isso tem que ser uma conquista, tem que ser um merecimento. Terceiro ponto é, como foi dito, sermos assertivos. Aí entra a questão assim de não atacarmos o outro. Então alguém nos ofende, faz alguma coisa que nos prejudica e a gente retruca, né? Na mesma moeda. Ah, mas você me ofendeu por isso, aquilo. E aí o que acontece? O outro se enche de defesas, ele está sendo atacado. Aí ele retruca, ele também devolve com pedras, e aí isso acaba se tornando num diálogo entre dois surdos. Então, em vez de falar assim, porque você fez isso e aquilo, porque você me ofendeu, porque você me xingou, me prejudicou, aí eu estou atacando o outro. Então eu vou desenvolver a empatia nele. Eu lhe digo, olha, sabe, eu me senti ofendida por isso, aquilo que você fez. Então, é para que ele se coloque no nosso lugar. Pode acontecer que ele desenvolva essa empatia, pode ser que não. Mas de qualquer forma, não acaba se transformando naquele diálogo entre dois surdos, né? Duas pessoas cheias de pedras nas mãos. Um quarto ponto principalmente na família, desenvolver a compreensão. Muito além da tolerância, é necessário desenvolver a compreensão, para que haja o respeito ao limite do outro, ao espaço do outro, até onde ele consegue chegar, até onde ele pode fazer algo ou dar algo. Porque às vezes nós somos tão exigentes, nós não somos empáticos, não nos colocamos no lugar dele, cobramos muito do outro. E às vezes o outro não está conseguindo dar além do que ele já está fazendo, né? Outra questão é respeitar a individualidade, aí também, né? É uma extensão de respeitar o limite do outro, porque cada um tem o seu modo de ser. Eu tenho a minha individualidade construída, né, há milênios, a minha bagagem espiritual, o outro também tem a sua. Então, cada um tem os seus interesses, os seus gostos, as suas tendências, o seu modo de enxergar a vida. Então, é respeitar essa individualidade do outro, dando-lhe um apoio material, se for necessário, mas principalmente o apoio afetivo, porque estamos na família, né? O que é um apoio afetivo? Então eu vou ouvir os sentimentos dele, né? Ser empático, procurar me colocar no lugar dele, procurar ver o mundo como ele vê, com muita sensibilidade, com muito carinho, com muita atenção. Outra questão, ver as qualidades no outro, não só os defeitos, né? A gente costuma ver os defeitos no outro porque o defeito no outro nos incomoda.
Se estamos vendo o defeito no outro, se o defeito do outro está nos incomodando, é porque nós também temos essa questão em nós para ser trabalhada. O outro é como um espelho, né, para o nosso eu. E mais, agradecer sempre as pequenas gentilezas. Bom dia, boa tarde, você dormiu bem? Muito obrigada, né? Por favor. São pequenas gentilezas que vão construindo um bom relacionamento. E da nossa parte também, né? Sermos gentis, fraternos, empáticos, procurar dar essa ajuda constante. Porque o vínculo é feito de cuidados, de proteção, principalmente na família, né? Então, esses vínculos vão saneando aquelas dinâmicas doentias, que são zonas nevrálgicas, sabe? O que são as zonas nevrálgicas? É o ponto de atrito entre o meu interesse não bate com o interesse do outro. O meu medo é diferente do medo do outro. Ah, mas você está com medo disso? Mas que bobagem! Nós não podemos achar que o medo do outro é igual ao nosso, a ansiedade do outro é igual à nossa. Então, as zonas nevrálgicas dentro da família são esses pontos de conflito, né? Das diferenças individuais. Então, se nós vamos buscando ser cuidadosos, protetivos, aos pouquinhos essas zonas doentias, essas zonas nevrálgicas vão sendo saneadas e o afeto se fortalece. Como diz Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 117, em família, diz: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Olha que interessante! Existe uma luta na família por conta, né, dessas questões que foram levantadas, e é um problema fundamental, é algo que atinge a nossa redenção, nessa oportunidade de estarmos reencarnados, a redenção do nosso espírito. E a Emmanuel fala, como é que a gente quer ser um benfeitor de 100.000 pessoas, de 1.000 pessoas, quer dizer, um grande homem, uma grande mulher, tipo Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Gandhi, Martin Luther King Jr., né? Como é que a gente quer ser um benfeitor assim, se nós ainda não aprendemos a servir, diz Emmanuel, 5 ou 10 pessoas dentro da família? Então, por isso que ele diz, o bom pregador e o mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. Então, um bom pregador, né, da boca para fora, ele tem muito conhecimento, mas é um mau servidor, né? Não coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Então, conhecer as zonas nevrálgicas da nossa casa, como diz Emmanuel, ou seja, nossas imperfeições que se chocam com a imperfeição do outro, nosso mau humor que se choca com o mau humor do outro. Então, conhecer essas zonas nevrálgicas é imprescindível para que possamos eliminar em nós, porque ninguém muda ninguém. Só que aí diz Emmanuel, fazendo esse autoconhecimento, esse mergulho interior, essa autorreflexão de saber, né, onde estão os meus pontos fracos, procurar eliminá-los e aguardar. Porque quando um muda, acaba influenciando o comportamento do outro, acaba sendo um exemplo para o outro. E pode ser que haja mudança no outro também. Então, as zonas nevrálgicas, né, levam a esses relacionamentos doentios. Opressão, submissão. E são modelos da infância. A gente imita e nem percebe. Não vamos culpar os pais, eles também trouxeram esses modelos dos nossos avós, dos nossos bisavós, era o modelo, né, da família. Mas só que isso tudo, esses relacionamentos doentios vão se transformando em hábitos
doentios que se transformam em estresse, em brigas, em ansiedade, em mágoas. Tudo isso vai minando o afeto. Então, diz Emmanuel, mesmo que sejamos incompreendidos, mesmo que estejamos nos sentindo solitários, estamos dentro da família, mas nos sentimos solitários. Ele não me compreende, ele não me ajuda. Isso tudo é transitório. Diz Emmanuel, aí está o nosso campo de serviço, aí está a nossa realização essencial. O que é realização essencial? É a realização fundamental para a evolução do nosso espírito. Então, amigos queridos, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade deste encontro, pedir a Deus, a Jesus, aos mentores amigos do GEA, aos nossos mentores particulares, que estejam sempre nos fortalecendo, nos amparando, nos abençoando nessas nossas caminhadas evolutivas, nessa nossa jornada terrena. E estarmos dentro de uma família é um presente de Deus, é uma oportunidade valiosíssima de crescimento espiritual. Nós só temos que agradecer por todos esses aprendizados e queremos fazer jus a tudo que já lemos, já ouvimos, já aprendemos, colocarmos em nossos corações, sentir a importância de todos esses ensinos de Jesus e da doutrina espírita e colocá-los em prática. Obrigada, amigos queridos, muita paz, obrigada.